Não, eu adoro essas versões paralelas, já ouvi tanta coisa sobre o Rão, cara, que você não. Falaram que vocês, na verdade, são russos fugidos da Isso. Ucrânia. Inclusive, tô vendo uma série no Netflix chamada Inventando Ana. Cara, você tem que ver essa série. Cara, eu ouvi dizer que é muito bacana. É muito boa, porque é russa, golpista, né? Você falou russa e eu lembrei. Cara, bom, a história verdadeira aí do Grupo Rão é o seguinte. O Sushi Rão, ele nasce lá em 2011. Não esse Sushi Rão que a gente conhece, tá? O Sushi Rão lá de trás. Ele nasce em 2011 ou 10 com uma pessoa chamada João, né? O João, um cara da Zona Sul, que a gente se conhecia, mais meu irmão e nossos amigos em comum. E ele começou a fazer hot em casa e tal. E o João era um cara meio assim, visionáriozão, assim, né? Só que ele fazia de uma maneira, quase que uma brincadeira. No verão ele fazia alguns hots e vendia no Facebook. E aí ele parou em 2010, aí voltava no outro ano. É uma coisa que fazia em casa, uma coisa totalmente amadora e tal. E aí... um ano depois, ali em 2012, final de 2012 e tal, o André, que é um dos 3 sócios da holding, né? A holding hoje são 3 sócios, Guilherme, Henrique e André. E aí o André, que é um dos sócios e amigo nosso de infância, ele conversando com o João falando, pô, não quer mais essa porcaria não, essa página me dá trabalho, porque o Rão naquela época era uma página do Facebook. E isso era visionário na época, tá? Você vender através do Facebook, exclusivamente do Facebook, não tinha telefone. Isso não existia. Isso era uma coisa totalmente... E-commerce já não existia muito naquela época. Através do Facebook apenas, inacreditável. Não, e tinha uma parada viral, não tinha? O preço do hot... Basicamente era só hot. E o hot era 50 centavos. É, isso aí. Era isso. Então, era 50 centavos. Lembra? Todo mundo comia, a galera nova, assim, né? A gente já foi novo, né? 10 anos atrás eu era novo. E aí, a gente adorava comer o hot. Porque, cara, era muito barato. Você com 10 reais, você se entupia de comida. E tinha as promoções malucas e tal. E aí, o André, que a gente chama de Zorô, mas o André, ele conversou com o João e comprou a página. Isso é início de 2013. O André comprando a página tinha um problema depois disso. Tinha que botar a mão na massa, trabalhar e tal. E ele não conhecia de restaurante naquele momento. E ele começou a procurar pessoas que pudessem dividir essa alcunha de trabalhar, assim, de criar alguma coisa. E ele foi em todos os amigos dele. E o último dos amigos foi o meu irmão. Se alguém... É muito louco esses sinos da vida, né? Esse efeito borboleta da vida. Se um dos outros... amigos, foram 12. Tivesse topado, a gente talvez tivesse um outro Rão, ou não tivesse Rão. Exatamente. E por que é Rão? O Rão é um apelido do João. Que é a qual? Era fanfarrão. É inacreditável, né? Quem carioca entende. Eu avisei, isso aí foi spoiler. A gente tá em Portugal, vamos lá falar com nossos patrícios o que é fanfarrão, vai entender. E aí, cara, o meu irmão aceita, e o meu irmão é um cara muito intenso. Ele é muito intenso. Ele, naquela época, estava trabalhando com meu pai na autoescola. Meu pai tinha uma autoescola na época, meu irmão estava ali e tal. Seus 33 anos na época, 32, sei lá. E a grande sacada foi que o meu irmão olhou aquilo ali e viu algo que ninguém era capaz de ver. Todos que viram aquilo ali viram nada. Uma cozinha completamente desastrada, né? Uma coisa totalmente insalubre e tal naquela época. E o cara conseguiu olhar, meu irmão conseguiu olhar e ver tudo que a gente está vivendo. Ele viu até mais de 5 anos na frente que a gente não sabe ainda. E eu vou falar algumas coisas que ele falou naquela época que estão acontecendo, né, consumando. E aí a pegada foi essa. Ele olhou e falou assim, puta, meu irmão, aqui é a chance da minha vida. Só que quem olha... Eu fui na cozinha do Rão em 2013, início. É uma coisa assustadora. Tinha medo de entrar naquela coisa. Qual era o apelido da primeira loja? Fala aí. Caverna, o apelido. Você entrava na caverna com medo. Bom, estamos no caminho, porque o nosso escritório eu chamo de cativeiro, é isso aí. E aí, cara, pra você ter noção, tinha um cara que cuidava, que odulava os wassabis, ele chamava Macumba. O cara andava com uma machadinha na cintura. Eu tinha medo dele de lá. E aí, imagina, cara... tu demitiu uma Macumba, como é que era? Não demite, né? Então, cara, como é que o cara... aí é a questão da visão mesmo, né, cara? O cara olhar e ver algo é o ponto futuro. Não consegue, eu não conseguiria. De coração não conseguiria. E aí ele entrou, viu aquilo ali e falou, cara, vamos ajustar. E aí ele começa a aumentar portfólio de cardápio, não era mais só hot, tinha Filadélfia. E foi indo aos pouquinhos
evoluindo. Você, inclusive, Gui, na época achou loucura, né? Isso Não, tudo. eu não acreditei. É porque meu irmão sempre foi muito expansivo, né? Quer dizer, ele não é expansivo pra caramba. E nas encontros de família, eu construí carreira. O que você fazia nessa Eu época? trabalhava em banco. Eu trabalhei 10 anos em banco. Então eu fiz carreira em banco. Tava fora do Rio já. Tava fazendo um trabalho de executivo legal, assim. E eu olhava meu irmão nos encontros de família e eu olhava e falava assim, porra, cara, meu irmão... Já ouvi tanta história do meu irmão que eu falei, porra, é mais uma. Eu desacreditei total, mato completamente, assim, totalmente desacreditado mesmo. Acho que sou eu e tu, cara. Cara, deixa eu só... Quem desacreditou de quem? Não, eu só quero discordar de uma coisa sua, sabe? Seu irmão não é visionário. Tem uma revista científica americana que ela fez um estudo que é o seguinte: quando uma pessoa define um grande objetivo, o teu cérebro percebe de uma maneira diferente os obstáculos. O seu irmão não prevê o futuro, o seu irmão criou o futuro. Ah, legal, isso mesmo. Que é diferente. Sim, sim. É porque ali eu acho que é porque não é exatamente obstáculos, é começar quase que do zero mesmo. Ele não tinha nada ali, cara. Por isso que não é um obstáculo, era a construção do zero. Acho que até do menos zero, cara. Porque no Brasil e no Rio de Janeiro não existia nada igual. Não era uma coisa assim, nem... Não, eu perguntei pro Lucas, cara, ele conhecia já o conceito de Não, Dark Kitchen, não, né? Porque Dark Kitchen em 2013, né? surgiu agora, né, Kitchen cara? agora, 3 Vocês anos inventaram atrás, esse 4 negócio, cara. anos. Dark Kitchen começou lá Não, atrás. Dark Kitchen já era caverna, O modelo Dark Kitchen, cara, eu tô te falando assim, e-commerce não era algo tão como é hoje, tá? E-commerce não é isso que é hoje, né? Dark Kitchen, porra, fui ouvir há 4 anos atrás com a Rappi lá em São Paulo, né? Quando a Rappi tentou me tirar a gente do iFood e tal, não conseguiram, inclusive, nosso iFood não é parceiro, mas e aí eles me apresentaram uma Dark Kitchen lá em São Paulo, há uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás. Então, você fala esses conceitos que a gente tem hoje, Dark Kitchen, de hub de cozinha e e-commerce e tal, não tinha mesmo. Cara, e sabe o que acontece que é interessante? Eu já vou jogar a bola pra você fazer uma pergunta, que eu sei que você tá com... Você já foi algumas vezes, mas é muito interessante. Eu entendo o ponto que você colocou dele ter previsto, porque, cara, tem um livro que eu gosto muito chamado Armas, Germes e Aço, né? Que ele explica por que a Europa colonizou o mundo e não o contrário, de maneira muito resumida. Os principais fatores foi a colonização, foi a domesticação de animais e de culturas, né? Só que na domesticação de animais, o que o autor fala? Existem 54 raças de mamíferos que têm uma eficiência de biomassa que eu poderia transformar em animais domésticos. Só que para fazer funcionar tem uma combinação de 100 fatores diferentes. Por exemplo, o animal não pode ser agressivo, ele tem que ter a capacidade de procriação em cativeiro. Então, você combina vários elementos que, quando esses elementos estão presentes, por exemplo, estão presentes na vaca e no porco e tal, você consegue domesticar. Por exemplo, a zebra. A zebra ela teria tudo para ser um desses animais, só que ela é muito selvagem. Você não consegue. A zebra é o que mais fere domadores em cativeiro, porque ela morde muito. Uhum. E aí, voltando para o ponto que você falou do teu irmão, cara, dependeria de muitos fatores combinados acontecerem para que isso desse certo. Precisava que tivesse uma infraestrutura de marketplace, uma infraestrutura de entrega, uma infraestrutura de e-commerce, né? E não existia nada disso e ele conseguiu ver que a gente caminharia para isso. Esse que é o brabo, né, cara? Esse é o lance, cara. Assim, só para avançar um pouco, eu entro como franqueado um ano depois que ele entra. Então, 2014. Eu entrei em 2014. Em abril de 2014 eu abri a minha unidade. A gente nem chamava de franqueado na época, a gente era licenciado. Porque como a gente não tinha nenhum registro de ABF, não tinha nada disso, a gente não podia nem se chamar de franqueado, a gente era um licenciamento de marca. Que é bem próximo, mas era isso. E quando eu entrei, e logo depois andando um pouco, pegando o meu track record que eu tinha de carreira, eu fui aí sim estruturando uma empresa como uma empresa corporativa, para assim dizer, né? O meu irmão, ele foi o visionário da coisa, né? Porque ele enxergou algo que eu, confesso, não enxergaria, na minha humildade aqui, e ele teve a musculatura para poder fazer o primeiro movimento da roda, sabe? Pô, legal. Que é o movimento mais difícil, né? É muito difícil você começar a movimentar um negócio. Eu também não teria, Sim. confesso que não teria, eu não teria essa força toda, sabe? De olhar e falar, puta, cara, convencer os outros, inventar alguma coisa, começar algo grandioso, eu acho que na época eu não teria. E foi rápido, né, cara? Porque você pegou a primeira franquia em 2014 e ele comprou, né, do Fanfarrão lá em 2013. 13. Em um ano ele já começou a licenciar. Isso é outra coisa, né? Quando ele pegou o restante dele,
ele percebeu o óbvio que não teria como ser naquele... Na Paula Barreto, não. Na Polidoro. Não teria como ser ali na Polidoro. Ele tinha que sair dali. Ele tinha que ir para outro lugar. Que fosse próximo e tal, em Botafogo. E ele vai para Paula Barreto. A primeira unidade começa a querer ter algum layout até de Dark Kitchen na Paula Barreto, meses depois. Mas quando ele vai para Paula Barreto e os resultados começam a ficar muito interessantes, né? De faturamento, de lucratividade, né? De relevância, a maioria de nós eventualmente ficaria naquela. Porra, vamos dar números hipotéticos aqui. Ele, como instrutor de autoescola do meu pai, ganhava R$ 2.500. Pô, ele passa a ganhar 20 mil num restaurante. Naquela época, né? Naquela época, cara, muitos falam assim, pô, vou ficar aqui. Pô, fechar a casinha. Vou isso é uma realidade, muita gente faz isso. Muita gente faria isso. Eu não sei se também eu não faria. Não sei, naquela época. E ele não. Ele falou, não, cara, agora eu vou replicar. É engraçado que, assim, esses termos corporativos, termos de empreendedor, que eu uso muito e tal, porque leio bastante sobre isso, na época era muito intuitivo para ele. Ele não sabia que ele estava pulverizando a marca. Não tinha isso, ele estava expandindo. A cabeça dele estava expandindo. E aí, qual foi a ideia dele? A ideia é meio óbvia, inclusive. Cara, a primeira... como que eu convenço outros a surfar o meu sonho? Bom, o caminho mais próximo é no emocional. Então, eu vou no family and friendly. Eu vou nos meus amigos, minha família. E aí, ele foi no irmão. É óbvio. Porque o irmão acreditar nele é mais fácil do que um cara que ele nunca tinha visto ele. Perfeito. Né? Então, ele fez um caminho muito, muito inteligente naquele momento, com as armas que ele tinha, com as ferramentas que ele tinha. Só um adendo sobre isso. Você falou assim, o irmão acreditar nele é mais fácil que um terceiro. Eu tenho uma certa discordância dessa frase, e vocês vão entender bastante que eu falo isso. Isso é uma dicotomia. Ou você pode ser aquele cara que vai comprar a ideia do teu irmão, ou você pode ser aquele cara que vai esperar ele ter resultado para acreditar. Sim, E isso acontece muito. Eu já vi não, isso. E você começou falando assim, não, meu irmão é o cara que cada hora vinha com uma ideia diferente, então ele já não tinha muita credibilidade contigo. Não, mas o que aconteceu? Como é que ele fez ter credibilidade? E eu sempre digo isso. Eu sou escravo de resultado. Todo mundo que anda do meu lado já ouviu essa frase minha. Eu sou escravo de resultado. Se o cara tem resultado, né, ele tem uma autoridade para falar alguma coisa. E como é que ele consegue minha atenção? Com resultado. Quando eu vou a primeira encontro de família e ele fala XYZ na época, não vou lembrar aqui, eu fatalmente nem ouvi. Na segunda vez, eu já falo... Na terceira, eu falei, peraí, Henrique, me explica aí, qual é o business plan? Não tinha business plan, mas como é que tá, o que tá rolando? Tá ganhando quanto, cara? Aí ele, pô, cara, esse mês eu tirei 35 mil. No mês, não sei, de cabeça aqui, tô chutando. Aí o cara ganhou minha atenção. O cara ganhou minha atenção, concorda comigo? Eu falei, peraí, você tá 6 meses no negócio e você tirou 30 mil esse mês, já 10 anos atrás? Então, a diferença do louco pro visionário, né? É que o visionário é um louco que tem resultado, né? Antes dos 35 ele era um louco. Foi o que eu falei assim, a primeira encontro de família, a segunda, a terceira. Eu trabalhando no banco, eu tive um gestor que foi um cara importante para mim. Ele tinha um provérbio chinês que ele falava, olha, se o cavalo ganha a corrida a primeira vez, é sorte. Na segunda, é coincidência. Na terceira, aposta na porra do cavalo. É isso. Eu ouvi a primeira vez mesmo falando. Na segunda, na terceira, eu falei, não, deixa eu apostar no cavalo, porque, peraí, tem alguma coisa ali. Então, nessa tu foi pro all-in, tu largou o mercado? Não, jamais falei isso. Aí, nunca testa a profundidade do rio com os 2 pés, né? Exatamente. Muito bom. Eu sou muito cuidadoso, assim. Eu tinha 2 filhos na época, agora eu tenho 4. Mas na época eu tinha 2 filhos, eu não tinha... Growth Machine. Coelho do ramo. Então eu não tinha muito como perder muito ali não, cara. Eu tinha uma carreira, tava ganhando uma grana, eu tava bem, né? Tinha muita gente dependendo de mim. Então eu fui aos pouquinhos. Falei, bom, eu vou fazer um... Me dá os números aí, Henrique. Bom, qual é o break-even? Qual é o custo para implantar? Qual é a minha taxa de retorno? Basicão mesmo. Eu percebi que eu tinha uma grana guardada, alguma coisinha. Eu tinha um sócio na época que tinha um network importante. A gente decidiu que ia ser no Recreio, até para testar o rão,
bom, o Sushi Rão, bom, se em Botafogo acontece, vamos tentar no Recreio, que é bem longe, né? Sei lá, 30 quilômetros, pra ver se também se funciona. Eu lembro que eu vendi isso pro meu irmão na época. Pô, vamos tentar lá no Recreio, porque, cara, se rola no Recreio, você não tem um fenômeno regional ali de Botafogo. Você tem uma coisa que pode ser, né, até escalável. Né? E aí... Isso em 2014. Isso final de 13, né? Que a gente fechou e meu irmão fechamos. E aí eu busquei um amigo que tinha um network interessante, conhecia todo mundo. Fiz conta. Cara, se eu perdi isso aqui. Se eu ganhar, o ganho ele é exponencial. E aí, em abril, a gente inaugura a loja do Recreio. E, cara, em 3, 4 meses eu tive meu retorno e comecei a ganhar dinheiro. E aí, logo depois, eu decidi... Eu tinha que optar, né? Isso é em plena Copa do Mundo. Calma aí. Deixa eu só te interromper, só pra frisar. Em 3, 4 meses você teve o payback do investimento? O investimento era muito pequeno, né? Não, mas não interessa. Isso é um fenômeno. Nada, isso é um absurdo. Nada faz isso. Não, acho que só tráfico de drogas. Nem eu até... exatamente. Fenômeno. Pra mim foi um fenômeno. Pra mim e pro meu sócio é inacreditável. Eu lembro que a gente, na época, a gente só aceitava dinheiro e cheque, na época. E a gente, muito amadoramente... Não existia iFood? Então o iFood ele surge uns 2 anos depois, 1 ano depois, surge na realidade Rão, tá? O iFood já existia nessa época. Vocês não usavam? A gente não usava, porque a gente era muito pequeno ainda. Né? Não pequeno, a gente não precisava, a verdade é que a gente não precisava do iFood. Tinha uma demanda absurda. Tinha uma demanda absurda, então o iFood ali ele é um intermediário entre eu e meu cliente, né? E então a gente não optou por não. Nem cartão a gente aceitava. A gente não precisava, porque assim, pessoal... Era caixa na veia, né, cara? Na veia. É porque assim, pessoal, a gente tá falando de um mundo 10 anos atrás, né? É muito louco, assim, quase 10 anos atrás, né? Então, algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje, o cara fala assim, pô, não é possível, mas lembre-se, eu tô falando de 2013, né? Parece... Sob a linha do tempo cronológica não é muita coisa, mas sob a linha do tempo de evolução, de evolução é muita coisa, né? Então, alguns processos que a gente tem hoje, a gente nem sonhava em precisar ter lá. Hoje o iFood, por exemplo, né? Eu tô falando do iFood aqui, mas os marketplaces em geral, eles são parte fundamental do negócio, né? O nosso share do iFood hoje é 70% da empresa. De cada 10 pedidos que a gente faz hoje, 7 vem do iFood, né? Na época era 0, não precisava do iFood, né? E mais, na época você não tinha restaurantes que eram especializados em delivery. Você tinha restaurantes que tinham também delivery. Perfeito. Né? O grupo, o Sushi Rão foi precursor nisso também. Né? Totalmente. Perfeito, com certeza. Total, porque a gente não é um restaurante que tinha delivery. A gente era delivery. E você não tinha esse formato de negócios. Operacionalmente, para quem não entende, parece que é sutil a diferença. Sim. Você ser delivery e você também ter delivery. Mas é totalmente diferente. Completamente. E o boom, cara, assim, teve um boom numa época que todo mundo, né, quis, né, ter uma loja de delivery japonês. Acho que foi 2018, mais ou menos. Uns 3 amigos na verdade, meus, assim, tipo, entraram nessa. Tinha rodízio sushi pra tudo que era lado, né? Tudo lado. É tipo lan house, né, cara? Aquela lan house. Cara, tudo é assim, muito cíclico, né? Quem não lembra do Yogoberry lá, não sei se pode falar Blockbuster, marca aqui, mas Yogoberry tinha um em cada esquina. Paletas mexicanas, um em cada esquina. É muito cíclico. E japonês também já foi isso, né? O grande lance é você se manter resiliente nas porradas que vem aí. Então, por exemplo, o sushi ainda é o nosso carro-chefe. O salmão tá batendo 56, 57 reais. A gente pagava 17 há 3 anos atrás. Ano passado pagava 30, já pagou 22 na pandemia. Olha que loucura. Como é que triplica o seu principal insumo, que são 70%, 75% do que a gente vende é salmão no sushi? Quem come japonês faz ideia. E a margem é muito louco. A sua margem derrete, né?